Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Sala de Professores, o podcast da APRO-ABC. Aqui nesse espaço, nós nos dedicamos a discutir educação pública, gratuita, com profundidade e muito respeito e responsabilidade. Hoje, estamos com algumas convidadas especiais, mas antes de eu apresentá-las, eu vou falar um pouquinho de mim, Daiane, porque a gente faz uma proposta de podcast inclusivo e vou me autodescrever. Sou uma mulher branca, de cabelos lisos, estou usando fone de ouvido. Hoje estou sem a minha blusa uniforme da APRO-ABC, estou com uma camisa azul, um colete cinza, um relógio e unhas vermelhas. E para hoje conversar com a gente e receber essa dupla bem especial para falar sobre esse tema, temos hoje o nosso vice-presidente da APRO-ABC, o Will. Pode se apresentar, Will. Olá, pessoal. Boa tarde às nossas convidadas. Eu sou o Will, um homem branco com barba curta, usando um bonezinho da APRO-ABC e roupa preta. Então, gente, para hoje falar de um tema muito importante, nós estamos conversando e tentando trabalhar um pouquinho sobre a gestão democrática nas unidades. Há uns episódios atrás, nós falamos sobre gestão participativa e sobre o processo de escolha dos gestores das unidades públicas de Balneário Camboriú. O programa de hoje, ele dá continuidade a esse processo de conhecimento, e nós vamos falar sobre grêmios estudantis. Para falar sobre esse tema, a gente trouxe duas mulheres muito especiais, que já tiveram experiências com o Grêmio Estudantil e vão contar para a gente como foi esse rolê lá no tempo, lá na escola delas, tá? Maria Madalena, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui. Que bom, Maria. Pode se autodescrever, por favor? Eu sou uma mulher branca, estou de cinza, tenho cabelo liso, estou com uma correntinha. É isso. A Maria é assessora hoje Sou assessora parlamentar. do vereador Eduardo Zanata. Isso. E estudou na Escola Médici. Isso. E por isso que ela está aqui hoje. Também tem a orientadora Eliane. Boa tarde. Boa tarde a todos. Uma satisfação enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou uma mulher branca, estou com um suéter xadrezinho com preto, bege, uma blusa bege por dentro, cabelos... Eu sou morena, mas agora pintando, que a gente não fica velha, a gente vai ficando loira. Isso. E acredito que é isso, né? Que bom, isso mesmo, gente. Então, gente, para a gente começar a nossa conversa, esquentar o assunto, é o seguinte. Vocês, Maria, teve um rolê de Grêmio Estudantil na época que você estava no ensino fundamental. Conta como que foi esse negócio aí, pra gente. Como começou? Teve. Para contextualizar, nós éramos eu tenho um melhor amigo que, né, mora perto de mim. E Deixa eu adivinhar, é o Vitor? Vitor Hugo Serra. Meu Deus do céu. Beijo, Vitor. E nós somos um trio, além desse outro trio que eu vou contar, que tem o Paulo Ricardo também, que está aí nos bastidores, na produção. Eu e Vitor Hugo nos conhecemos há muito tempo, o mesmo tempo que eu tenho de vida é o tempo que eu conheço o Vitor Hugo. E nós sempre fomos envolvidos com o meio político, né? E quando estamos no ensino fundamental, nós percebemos a importância de criar o Grêmio Estudantil naquela unidade e, naquele momento, ele foi, né, depois de fundado, o único ativo no município. Então, era a única unidade de ensino que havia, municipal, né? Que havia Grêmio Estudantil. E aí, eu, ele e Raíssa, que também estudava no Médici, decidimos fundar o Grêmio e tivemos todo o apoio da direção da escola, principalmente da dona Eliane, né? Que cedia sua sala para que as reuniões mensais do Grêmio acontecessem, para as atividades, sempre apoiou todas as atividades, apoiou todas as pautas que o Grêmio colocava. Foi um processo muito, assim, que hoje nos deixa, assim, muito feliz de ter feito parte deste momento, assim, que... O Grêmio foi muito ativo, eu acho que depois a gente vai contar um pouquinho mais do que a gente fez, mas também não foi fácil, né? Há sempre resistências quando você coloca um Grêmio Estudantil, muitos acham que é um inimigo seu e não é, né? O Grêmio está ali para construir, para defender os estudantes, para defender as pautas que a gente acha importante para a escola.
um espaço de fala mesmo para que o estudante se sinta seguro com quem está, de fato, defendendo eles, né? Legal, legal. Eliane, conta para nós, como que foi assim esse trio, né, que é a Raíssa, Maria e Vitor. Chegaram lá e disseram: Eliane, a gente quer usar a tua sala. Foi isso? Como que isso foi recebido ali pela orientação escolar? Como orientadora, vocês já perceberam que só pelas falas da Maria eu me emociono. Porque é voltar num tempo assim de uma turma muito focada. É uma turma que realmente se destacou, sabe? Foi um ano bem marcante. Eu vou começar assim dizendo que a Raíssa, desde o 6º ano, sempre tinha algumas ideias e tudo, e sempre insistiu muito para implantar essas. E ela foi amadurecendo e agregou, então, o Paulinho, né? Sim. E a Maria Madalena. E então eles... O Vitor. O Vitor. A Maria e o Vitor Serpa. Um beijo para o Vitor, para a Raíssa. E então esse trio com a Maria realmente... fizeram todo o regulamento, foram atrás, apresentaram na época para o diretor José Cleomar, e também com o apoio da administradora Carla, que sempre incentivou esse tipo de ações. Então foi realmente fundado, mas com o esforço deles. E algumas reuniões, sim, eu cedi a minha sala não é minha, é deles, a porta sempre ficou aberta. E é uma grande satisfação ver eles realizando esses trabalhos. Até eu falei, vocês têm que dar uma palestra lá, porque a gente sempre diz, vocês vão ser o futuro da cidade. E agora a gente está vendo eles no futuro. Então, eles já estão agora. Antes era só o caderno, as ações na escola. Agora eles estão nos comandos aí da cidade, né? Exatamente. A Raíssa, o Vitor, a Maria, Paulinho. Então, eles estão dominando e fazendo trabalhos maravilhosos. Então, é muito gratificante ver que começou num Grêmio estudantil, que foi importante essa implantação para que os alunos possam ter voz e vez e não ter medo. Então, eles mostraram que eles estão lá para ajudar mesmo os alunos, né? E a escola em si. Eu também me emociono, porque eu não dei aula para Maria, né? Mas já encontrei alunos meus, né, assim, no dia a dia da política. E aí, quando a gente fala política, é uma palavra que às vezes assusta, né? A atuação política, né? A Maria, o Vitor, o Paulinho, a Raíssa, eles atuam politicamente na escola. Foi uma atuação política. Sim. E quando a gente fala de atuação política, gente, não é política partidária. É política de atuação, de polis, de agir na sociedade, né, Will? Desenvolvimento social, desenvolvimento de vida, né? Isso. Não é politiqueiro, não é movimento politiqueiro. Isso, né? Essa atuação política, o quanto é importante nós fomentarmos isso na rede, e aí agora eu quero que vocês contem mais detalhadamente como isso se dá na escola, esse movimento. Tem que fazer assembleia, faz reunião, como que vocês fizeram o passo a passo, porque tem gente aqui que está nos acompanhando, tem pai, tem mãe, tem estudante, tem professor que está nos acompanhando e que a sua escola não tem um Grêmio estudantil. Mas, Odaia, acho que antes da Maria e da professora Eliane responderem isso, eu pergunto para a Maria, para ela responder para quem está em casa. O que é um Grêmio estudantil? Boa. O Grêmio Estudantil é uma organização, né, feita pelos alunos da unidade. Ah, não é o time de futebol? Não é o time de futebol. Tem gente que acha que não é. É um grupo de estudantes. Isso, um grupo de estudantes que promove a participação democrática desses alunos, que ajuda nas decisões da escola, auxilia a escola no que a escola pede, defende as pautas dos estudantes, leva até a direção. É como fosse também um caminho de apoio para os estudantes. Tem certa coisa que eu acho que precisa melhorar aqui na escola e eu quero que o Grêmio se una com a gente nessa pauta, conversa com a direção, sabe? Como se fizesse esse intermédio também entre Grêmio Estudantil e a comunidade dos alunos. Eu acho que é basicamente isso, fazer levar a pauta dos alunos, e aí nós fazíamos um pouco mais disso. Nós organizamos no Médici, na época, também eventos como, eu não lembro, interclasse, sabe? De também
fazer com que os alunos saíssem um pouco do tradicional que a gente está tão acostumado, né? Que é viver sempre na sala de aula e, apesar de ser necessário, a gente entende também que sair do que a gente está, da rotina, também é bom para os alunos, para o desenvolvimento deles, né? Para que consigam esparecer. Vocês acabavam vivenciando a vida da escola de uma maneira mais completa, então. Participando, opinando, contribuindo com várias coisas. Então, não ia só para estudar, né? Frequentar a escola, né? Receber aquela educação bancária e depois para casa. Vocês participavam desse dia a dia da escola. Exatamente. A gente buscava também sempre, no que eu já trouxe aqui, escutar os estudantes. O que eles estavam precisando, o que eles achavam que precisava para a escola, né? Sim. E aí também uma parte de formação, que daí a gente escuta algumas coisas que não cabem ao Grêmio Estudantil. Eu quero mais aulas de educação física, isso e aquilo. E também esse processo de formação dos alunos do que cabe a gente pedir, o que não, né? Perfeito, perfeito. Isso é muito importante. Inclusive até para o conselho escolar, né? Porque hoje a gente sabe que cada unidade tem uma APP e também tem um conselho escolar, né? E os estudantes, eles têm cadeira, eles podem participar do conselho escolar, né? E esse movimento da escuta, como a Eliane falou, né? Porque quando a gente está no espaço, na escola, na nossa escola, né? É um espaço que é meu, é público. Assim como você falou que a sala é nossa, é deles, a sala é de todo mundo, é de quem está naquele espaço, né? E nós podermos cuidar desse espaço, usufruir desse espaço, né? De forma responsável, comprometida, e estar escutando os alunos, porque quantos alunos tem no Médici hoje? Hoje tem. Ele é de 78. Não, quantos alunos tem? Alunos, quase 1.000. Quase 1.000 alunos. Já teve uma época que passou, mas agora tá quase 1.000. Então, assim, 1.000 alunos com uma representação para atuar nas demandas do dia a dia da sala de aula. Claro que a gente vai pedir mais educação física? Sim, a gente pode pedir. Vai conseguir? Provavelmente não, né? Mas talvez atividades no contraturno, oficinas, alguma atividade específica que amplie essa estada do estudante na escola, com a participação deles. Porque tu pensa, quando eles querem fazer, né, Eliane, ninguém segura, né? De jeito nenhum. Mas a equipe dela, inclusive, foi muito atuante nessas reivindicações. E lá na minha sala, Dona Eliane, dá para falar com os alunos, então eu reuni os alunos no pátio, microfone para eles, então eu gostava de ver isso. Sim. Solicitando, passando informações. E foi também, eu lembro que marcou muito, foi um evento que vocês fizeram para o Dia dos Professores. Então, eles transcenderam isso, assim. Então, os professores ficaram muito felizes, lembrancinhas, homenagens, eles que organizaram com os alunos. Então, isso foi muito marcante, porque não é uma questão só pedagógica ou ação de pedir mais materiais para a educação física, que é muito solicitado, né? Sim. Não tem grêmio que não solicite materiais para a educação física. Sim. E nisso eles também foram atuantes, conseguiram sim alguns materiais, mas a questão do alinhamento ali com os professores, isso é muito bonito, né? É o que a gente faz, né? Porque nós, professores, organizamos para os alunos sempre, né? Organizamos o Dia da Criança para a Educação Infantil, o Dia do Estudante, né? Nós vivemos e estamos na escola por eles, né? E quando os alunos devolvem isso para a gente, assim, para os professores, é algo que nos emociona mesmo, né? Porque é o dia a dia da nossa escola, 40 horas estar ali, né? E ter essa devolutiva deles enquanto carinho, enquanto atuação política mesmo, para tentar melhorar essa convivência em comunidade, né? Eu quero dizer uma coisa. A Raíssa era bem falante, o Vitor também. E a Maria Madalena era mais quietinha. E olha como são as coisas, tudo tem um despertar, né? E no ano seguinte, quando daí ela assumiu a presidência, ela teve que assumir. Sim. E hoje em dia, olha só, eu fico assim olhando ela falar, que discurso lindo, Maria, entende? Obrigada. E então é como a gente diz assim, cada um tem o seu tempo também, até de desenvolver, amadurecer. E eu hoje vi assim a tua desenvoltura e eu fico muito faceira. Porque é isso que a gente quer ver depois, né? E sabe que tens a tua contribuição na Maria que nós temos hoje, né? Porque a Maria que nós temos hoje, ela tem a contribuição de todas as pessoas que passaram por ela, né? Porque imagina se lá
Bom, nesse momento histórico que se encontra Maria, Vitor e Raíssa, eles querem fazer, querem movimentar, mas eles não recebem essa acolhida da orientadora escolar, por exemplo. Se eles não tivessem essa acolhida da Eliane naquele momento, talvez não tivesse desenvolvido o Grêmio, eles não estariam onde eles estão hoje. É exatamente o que eu ia entrar nessa fala da Day, né? Quando a gente... Muitos se esbarram ao querer criar um Grêmio Estudantil com uma direção que não apoia, né? E aí você tem todo esse embate entre Grêmio Estudantil e direção, e que o Grêmio acaba, que mesmo que criado, né? Porque você não consegue impedir um Grêmio de ser criado, tenta inviabilizar, mas não consegue. Aí tem a questão de você desenvolver as suas atividades. Quando você tem uma direção que não te apoia, as coisas, né, são mais difíceis. E nós temos muito a agradecer a direção do Médici, que sempre foi muito parceira. Principalmente Dona Eliane sempre esteve com a gente, nunca negou espaço, nunca negou nenhuma atividade do Grêmio. E eu também queria falar das ações que o Grêmio fez, e aí, modesta parte, são tantas as coisas que a gente fez no Médici que eu já não lembrava mais da nossa homenagem aos professores. Mas, quando nós fomos para o Estado também, o Grêmio organizava, no final do ano, um cursinho preparatório de vestibular, né? Sim. Cursinho popular. Cursinho. O Grêmio Estudantil mesmo que organizava. Ia atrás de professor que pudesse, né, fazer um reforço ali de matemática, redação e né, tudo que você encontra. Na verdade, não era nem popular, era um cursinho, um preparatório para o Enem. Pro Enem. Então, o Grêmio... Tá. E junto, né, eu, Vitor e Raíssa também assumimos, quando entramos no ensino médio, o Grêmio Estudantil lá no Higino Pio, aí você lá no Higino Pio, Grêmio Estudantil Higino Vive. Olha, que legal. Aí tem um nome específico. Tinha um nome... Que forte. O Grêmio de vocês? Tinha, Geração Consciente. Geração Consciente. Tinha bandeira. Que legal. Tinha a bandeira com Malala no fundo. E quando eles iam, a bandeira ia junto. Sempre. Muito bacana. Aí é o nome do Grêmio ou tipo o nome da gestão? Não, Grêmio? do Grêmio. Do Grêmio. Do Grêmio, isso. E hoje esse Grêmio está funcionando lá no Médici, Eliane? Esse ano, nós estamos aguardando a Raíssa, que ela vai lá dar uma palestra. Já foi conversado com ela. Ela Raíssa, compromisso, Raíssa. Na agenda. E ela vai lá para colocar, dar umas dicas e dar uma motivada nos alunos para que eles se organizem para isso. Certo, né? Certo. Você entende a importância de uma orientadora estar preocupada com ter o Grêmio Estudantil na unidade. Sim. Né? Precisa ter essa parceria. Precisa também que a orientadora busque ter alunos envolvidos. Que os alunos, às vezes, não sabem, né? Você sai da escola e nem sabia que existia a possibilidade de ter um Grêmio Estudantil. Então, é muito importante que você conte isso a eles, que eles consigam saber que eles podem organizar um espaço em que eles conseguem ser protagonistas das suas pautas, né? E essa parceria com a gestão, ela é essencial, assim. E eu queria deixar bem claro, então, que a dona Carla, diretora do Médici atual, também está aguardando a Raíssa. Então, a gente tem apoio, com certeza, da direção. Da escola, né? Da direção, da escola, né? Em geral. A gente gosta muito desses movimentos. E por que a gente está aguardando a Raíssa, inclusive Maria e Vitor? Porque não é só nós falando, é quem implantou. Sim. Vai ficar mais forte, né? É jovem para jovem. Sim. Então, terá mais força, mais seriedade, eles vão dar os exemplos que eles já tiveram. Essa do Estado eu não sabia, eu achei ótimo. E até mesmo, porque não agora para os nonos, né? Para prepará-los para o ensino médio. Isso, porque eles podem, alguns vão para o IFC, fazer para o IFC, né? IFC, né? Então isso é importante também. Ô Maria e Eliane, tá, mas como que é o processo? Tipo, tem eleição, tem candidatura, tem santinho, tem campanha? Como, faz uma chapa? Como que vocês fizeram esse movimento lá? Eles. Vamos dizer assim, tipo, eu quero lá na minha escola fazer um Grêmio. Eu vou primeiro falar com a minha orientadora da minha escola, porque a orientadora é o caminho, tá, gente? A orientadora é ali, ó. Fala com a orientadora e aí vocês começam a conversar e a Maria vai dar umas dicas contando como foi lá no Médici na época dela. A época, como se fosse muito tempo atrás. Deixa. Eu saí da escola ontem. Existe também o processo burocrático ali de uma série de documentações, né, que a gente também recebeu auxílios para conseguir, né, imagina, 14 anos, 13, que a gente nem sabia o que era assinar um documento. Sim. E aí esse processo burocrático também coloca à disposição para quem queira organizar um Grêmio Estudantil, a gente está disposto a ajudar. Basicamente, você organiza o seu grupo,
fala com a direção, e aí depois você deixa a escola... que se torna uma chapa, né, depois, mas você deixa ciente para a direção que está começando a organizar e também pede para que você passe de sala em sala informando a comunidade escolar, né? Até porque, e se existe outra pessoa também que quer formar uma chapa? Certo. E aí entra o processo de eleição, né? Se tiver 2 chapas, você coloca uma eleição, se não, faz uma assembleia, como organizamos no Médici, que a Eliane foi quem puxou tudo, e declara eleita a única chapa ali. Ah, entendi. E ela passa a funcionar com seus trabalhos, né? Existe também um tempo para que ela possa... Existe o regulamento, né? Regulamento, estatuto. Já tem pronto de vocês? Sim. Ou tem alguma coisa definida pela Secretaria de Educação? O documento que vocês... Eles seguem autônomos, né? Vocês têm já o regulamento, tem todo ali uns critérios, que agora, assim, detalhadamente não sei. Mas tem todo o estatuto para seguir. Sim. Aí tem presidente, secretário na chapa, como que é composto? Isso, existem os cargos principais ali, né? Que seria uma executiva, digamos assim. Aí você pode... A escolha do Grêmio depende também de quantas pessoas tem na sua chapa. Você vai criando direções. E aí é nesse momento em que o estatuto se adequa de Grêmio para Grêmio, de chapa para chapa, daí de escola para escola, né? Porque... Existe um Grêmio Estudantil que vai ter uma diretoria de comunicação, mas lá na outra escola não tem quem assuma essa função. Então, o estatuto muda de um para outro, mas existe um padrão, né? Um padrão não. Nós temos o que nós fizemos, não veio da Secretaria de Educação, nós estudantes nos organizamos. Tínhamos presidente, que daí o primeiro Grêmio Estudantil do Médici foi Raíssa presidente, Vitor Hugo foi vice. Em que ano foi eu primeira isso? Secretária. 2016? 16, 9 anos. Porque Foi ontem, né? Foi ontem. Na verdade, vai fazer 10 anos. Ano que vem faz 10 anos. Tá, era Raíssa, Vitor e você. Primeiro, e eu. vocês três. Daí tinha segundo secretário. Nossa chapa ela era grande até. Tinha segundo secretário, que se eu não me engano era Rodrigo Kenzo. Os outros eu não vou lembrar quem era cada um, mas aí tinha... Sim, faz muito tempo, Maria. Tinha financeiro também. E mexe com comunicação dinheiro também? Mexe, que daí você tem você ações, organiza suas né? atividades, as suas ações e acaba arrecadando pro Grêmio. Ô né? Maria, e essas atuações, né, e professora Eliane, elas aconteciam apenas no horário de aula ou também existiam atividades no contraturno? Atividades no contraturno. Eu me lembro que quando fundamos o Grêmio Estudantil, eu passava o dia inteiro na escola. E aí eu também quero dizer que esse ano eu me formo em pedagogia e sempre foi um espaço que eu amei. Eu amo estar dentro da escola, sabe? A educação é o que me move, a educação para mim é tudo. Então aquele espaço para mim é tudo na minha vida. E aí nesse período nós era dia cumpriu, né, o período da aula ali. Sim. E ia para casa almoçar e de tarde já voltava. A gente tinha até passe liberado na secretaria, não pedia mais nem autorização para entrar. Nossa, eles gostavam de estar na escola. E aí nós tínhamos também um projeto da professora Carmen Testoni, é isso, né? Isso, de ciências. De ciências, que ela usava materiais recicláveis para conseguir criar novos ambientes para a escola. E aí eu, Vitor, Raíssa e o resto do Grêmio Estudantil saímos na rua à caça de tudo que a professora pudesse usar. Então, todos os materiais recicláveis, pallet e garrafa PET, garrafa de vidro. Tudo que a professora pudesse usar, a gente estava indo atrás. Então, a gente andou de rua em rua pelo bairro, atrás das coisas. Então, assim, o Grêmio Estudantil literalmente ajudava em tudo que era necessário. O que chamasse o Grêmio Estudantil, ele estava à disposição, ele sempre esteve à disposição da escola. E, inclusive, vocês levaram um palestrante que era um morador de rua para falar como ele agia quando recolhia os materiais para reciclagem. Então, né? Olha só, tu nem lembrava disso, né, Maria? E ele... Ainda bem que ele tem boa memória. Foi dentro de algum dos trabalhos da professora Carmen Testoni, né? Sim. Sobre reciclagem e tudo. Então, ela levou juntamente com vocês, né? O trabalho se expandiu para as turmas formandas, né? Cada nono ano tinha que desenvolver uma exposição para... Nesse sentido, e foi um trabalho maravilhoso. Né? Na época, assim, chamou bastante atenção. Como aquele senhor agradeceu
o espaço, né? Porque normalmente são invisíveis, né? Sim. Isso mesmo. E ele tinha uma história muito bonita para contar dentro de como ele venceu com este trabalho, apesar de, por opção, querer morar na rua. Nossa, que forte isso, né? Essa importância, né, gente, de nós termos a escola, né, que é o que nos move, né, o que muda, o que transforma vidas, né? Nós termos esse espaço que a gente pode atuar, ele é nosso, né? E quanto à intervenção, porque um Grêmio Estudantil pode contribuir, e a gente pode, bom, com esse exemplo agora, ver que pedagogicamente a intervenção desse coletivo foi boa para a escola no geral, né? Não foi só para o grupo de estudantes que estão no Grêmio, mas ela acaba contaminando, né? E aí contaminando de uma forma positiva, é claro, essa ação, né, com os estudantes, porque quando a gente está lá no planejamento, pensando o que eu vou fazer para chamar atenção, para que eles queiram fazer, né, para que os estudantes queiram aprender, para que eles estejam na sala de aula interessados, né? Esse é o desafio do professor hoje em dia, né, Will, com a questão de IA e celular, né? Como atrair... Desafio, né? Quando você falou isso, é por aí, é fazer sentido. Quando um adolescente, um estudante, ele entende e está fazendo sentido para ele, o aprendizado realmente ele acontece. Perfeito, é né? isso. Então, esse é o caminho. Isso. Mais do que qualquer outro conteúdo só dado, escrito, é fazer o sentido. Fazendo Isso. sentido, você vai ter esse aprendizado com gosto, com vontade, o aluno sente mais vontade de ir para a escola, com essas ações, de aluno para aluno, interagindo com esses grupos que também tomam a frente, que alguns às vezes não têm nenhum conhecimento, é da casa para a escola, da escola para casa, e a gente fala que o mundo é grande. Sim. Né? E tem um mundo de oportunidades, e às vezes eles não veem isso. E às vezes só nós adultos falando, não tem tanto efeito quanto o adolescente que está vivendo isso, né? Para passar. E eu queria falar uma coisa da Maria, que esses tempos ela retornou como estagiária do Médici. Olha Aí só. ela estava lá na sala dos professores. E eu digo, quem diria, agora tu vê os bastidores, né, Maria? Sim. Tudo que rola na sala dos professores, né? Que presente, né, Eliane, agora, né? ela era aluna, agora ela está nos bastidores, vendo o nosso dia a dia, a lida. Então, e daqui a pouco formar, né? Vai Isso, se quem formar. sabe ela passa no concurso, se efetiva lá no Médici. E eu acho que ela vai escolher o Médici. Mas Claro. com certeza, parceira de trabalho. Bom, mas voltando um pouquinho na questão da discussão política, né? Política de atuação de jovens, né? O quanto é importante ter essa noção. Acho que mês passado, a Maria também estava junto comigo, nós participamos de um evento da Conferência da Juventude na Câmara de Vereadores, né? Veio o diretor do Ministério da Educação, né? Não, foi um seminário Ajuda a lembrar, da que eu tô reconstrução vendo. de políticas públicas para a CRAS. juventude, em que nós convidamos e esteve presente, né, o secretário nacional de juventude. Isso. E é claro, tinha alguns alunos dos nonos anos, tal, mas isso é contribuir com a construção de política pública. Quando a gente fala de ter o Grêmio Estudantil, ter o Conselho Escolar, essa ação para efetivar e contribuir com as políticas públicas que nós temos no município, porque a política pública ela é construída a partir da escuta de quem está recebendo essa política, né? Então, se já houve, por exemplo, um seminário de escuta da questão da juventude, o quanto não seria importante, talvez, se já tivesse os grêmios estudantis efetivados, funcionando, né, para que os grêmios estivessem presentes lá nesse movimento, para contribuir realmente, né? Porque eu sei que a Raíssa hoje ela está na direção de um departamento da juventude. Ela é coordenadora Do Departamento de Políticas Públicas para a Juventude. Olha só, olha onde a Raíssa chegou, né? Ela é diretora de um departamento que está efetivando políticas públicas para a juventude, né? E isso foi fomentado quando e aonde? Onde que se aprende, né? Onde se aprende a fazer política? Pode ser em casa, pode ser em casa. Mas é difícil, né? Mas pode ser na escola.
né? E pode ser na escola, e aí voltando à política ativista de defender o que é público, a construir a política pública de forma que ela venha a melhorar o nosso dia a dia na sociedade, né? Meninas, para quem agora quer fazer o seu Grêmio Estudantil, o que vocês indicam? Acho que nós já falamos um pouquinho que é organizar o seu grupo, né? Que aí você, a partir dele, forma uma chapa, converse sempre com a sua direção e, como eu já disse, eu estou à disposição, o gabinete também está à disposição para auxiliar. Nós temos a Elô que está aqui acompanhando. A Elô também é jovem, a Elô também estudou em escola pública, não teve o privilégio de ter um Grêmio Estudantil na escola ou de participar de um, mas nós estamos à disposição, Vitor Hugo, imagino que Raíssa também, até a Dona Eliane, para auxiliar como é que foi o processo na escola, para conversar com as orientadoras, né? E tirar da cabeça que não é um monstro, o Grêmio Estudantil não está contra a direção, o Grêmio Estudantil não está ali para atacar ninguém, não, a gente está para ajudar a comunidade, para fortalecer as nossas políticas públicas também, para fortalecer o debate de que o que é público é bom, né? Isso, exatamente. Então, esse é o passo, organize seu grupo, conversa com a sua direção e eu tenho certeza que ninguém vai se omitir em deixar vocês criarem seus grêmios estudantis. Mesmo porque o Grêmio é até um aliado da equipe pedagógica, né? Então eles buscam fazer ações que promovam esses eventos juntamente com a equipe gestora. Sim. Então é só apoio mesmo, com certeza. Por isso que eu digo, importante realmente divulgar mais sobre o Grêmio. Então, que espaço bom, Dai e Will, que vocês estão dando para que as pessoas se sintam seguras, sim, implantar os seus grêmios, o Grêmio Estudantil nas escolas, né? E quais seriam hoje os desafios para se implementar um Grêmio hoje na escola? A gente sabe que os professores eles têm uma carga horária, né, extenuante, tem muito trabalho em casa, correção, muita coisa paralela que acontece na vida de um professor e às vezes isso torna um desafio para implementar um Grêmio Estudantil porque vai dar, né, entre aspas, mais trabalho. Mas a gente está recebendo jovens aqui que mostram que é um trabalho, é um esforço que vale muito a pena. Então, o que a professora poderia dizer para uma colega nossa, lá em outra escola, enfim, sobre, nesse sentido de tranquilizar esse profissional, esse professor, em ajudar a fomentar esses movimentos? Olha, nossas orientadoras do município, porque a gente sempre nós estamos reunidas para as formações, são maravilhosas. Elas entendem sim, porque a orientadora realmente está muito com os alunos. Isso. Então, para nós, eu acho que não tem problema. Eu vou falar por mim assim, ó. O passo é os alunos se interessarem, ter essa abertura, essa palestra, e eles se interessarem. Formando as chapas, os professores, às vezes, eles só precisam liberar um pouquinho os alunos para eles fazerem as campanhas deles. Eu, como orientadora, eu até junto no pátio todos os alunos, né, de 6º ao 9º ano, e para eles mesmos falarem. Então, o Grêmio tem a vez e voz ali para falar e incentivar. E os professores só precisam liberar aquele momentinho quando eles precisam fazer reuniões, mas, como diz a Maria, às vezes usaram muitas vezes o contraturno, né? Então é muito tranquilo, porque o resto depois vai, a chapa estando feita, eles são bem tranquilos para se organizarem, ter suas reuniões, implantarem suas ideias, né? E que sempre é bom, claro, participar para a gestora o que gostaria de fazer e trazer as demandas também. Então, eles têm a ouvir os alunos e trazer a demanda para a direção da escola para ver também como podemos ajudar. Né? Isso, e ajudar na solução. Eu estava falando sobre isso antes de começar, porque assim, tem problemas. Toda unidade, todo lugar tem problema, né? Todo lugar tem, não é na escola pública, privada, na minha casa, todo local tem. O que nos diferencia é como nós lidamos com este problema e a forma de resolvê-lo, né? Quando a gente tem um problema numa unidade e que o estudante traz essa demanda, tá, ok, e agora, como que nós vamos resolver? O que você encaminha, né? E aí, tipo, quando você é participante daquele movimento, como a gente falou antes, né, Eliane?
as coisas ficam menos difíceis. Esse diálogo na escola bem estruturado, né, com a escuta do estudante, com a escuta do professor, com a escuta de todos. Isso é a gestão democrática. A gestão democrática não é só ter escolha do diretor e está pronto. Não. Isso é um dos pilares. Então, a escolha do gestor com a participação da comunidade, ter o Grêmio ativo, organizado, com o apoio da equipe gestora, o conselho escolar ativo, que esse conselho escolar é o órgão que ajuda a gestão da escola. No conselho escolar, que é diferente do conselho de classe, tá, gente? Olha só, conselho de... Eliane, as pessoas, ela faz uma confusão aí, né? Qual que é a diferença do conselho de classe e do conselho escolar? O conselho escolar, tu sabe, dá show. Aí o conselho escolar você fala e o conselho de classe eu vou falar. Os professores se reúnem, geralmente próximo do final do trimestre, para a gente poder conversar sobre melhorias e também saber aí, individualmente como está cada aluno, no geral, né? É claro que durante o trimestre é preciso um acompanhamento, até a questão assim de tem alunos que às vezes não são tão autônomos, a gente precisa estar dando uma puxada, aí a Maria sabe, cobrar alguns trabalhos, ou chamar a família para conversar. Então, aí nesse conselho de classe, os professores se reúnem para falar de cada aluno individualmente. Certo, né? A questão, assim, só do pedagógico dele, não, mas de aprendizagem. Não, mas aprendizagem. Aí, aonde vem? E aí, às vezes, vem a situação onde, como orientadora, eu tenho que passar, porque hoje em dia também, vamos ver a questão da dificuldade de aprendizagem, mas também hoje em dia, como aumentou o número de alunos com laudo. Então, nós temos que ter esse cuidado também, que atividades que podemos fazer, passar também, ter o cuidado do professor, passar para o AE, o atendimento educacional especializado, para fazer atividades diferenciadas. E hoje em dia, realmente aumentou muito esse quadro. Então, também ter esse olhar de que ações, que plano de ação vamos fazer para recuperar esses alunos. Perfeito. Porque a nossa ideia, sim, nosso objetivo é que todos vençam o ano letivo. Claro. Mas tem algumas formas individualizadas que a gente precisa trabalhar, né? Daí você sabe, né? Então, conselho de classe é um processo avaliativo que ocorre ao final de cada trimestre, uma reunião com professores e equipe gestora. Ali a gente conversa bastante sobre o aluno em si, porque durante o dia o corre-corre não dá. Sim, então nós precisamos dessa etapa para que a gente converse, troque ideias, sugestões para melhoria cada vez mais dentro da educação e do ensino-aprendizagem. E no conselho de classe é participativo, tem a participação do estudante. Exatamente, aí os alunos participam. Esse último foi bem interessante porque eles preencheram uma planilha antes e ali deram sugestões. E surgiu muito hoje em dia, eles querem mais aula de informática. E aí a gente viu que eles estão muito na rede social. Aliás, gente, cuidem com seus filhos sobre excesso nas telas. Então, mas eles querem aula de informática. Sim. Né? Então, isso foi um pedido de todas as turmas foram ouvidas. Então, eles querem aula de informática, claro, aulas passeio, sim, né? Melhorias, quanto mais material na educação física, melhor. E também parabenizar alguns projetos. Nós tivemos como exemplo o projeto do professor Tony de matemática, onde ele ele entrou com a educação financeira e tivemos até depoimento com as apresentações dos trabalhos de aluno dizendo: agora eu entendo meu pai. Sabe? Olha Quando só. Posso comprar alguma coisa ou não posso. Então, ver um depoimento de um aluno de 9º ano, vendo que agora eles têm que saber administrar o dinheiro. Sim. Nossa, eu pagando aqui, né? Porque dinheiro não dá em árvore, né, Eliane? Dinheiro não dá em árvore, você tem que entender isso, né? Eu fico emocionada porque é um trabalho de um professor que isso fez sentido para eles. Sim. Entende? E saber que quando um pai diz que não pode comprar e que o aluguel está maior, tem alguns casos de que ou paga o aluguel ou come. Sim. Então, foi importante esse trabalho, sabe? A educação financeira. E eles reconheceram isso na avaliação no conselho de classe. Exatamente. Olha que importante isso. Parabenizaram alguns trabalhos, porque a SEDUC preparou esse
questionário. Então das questões era que trabalhos pedagógicos que lhe mais chamaram a atenção. Certo. Então eles citaram de alguns. Olha que né? interessante. E a Muito questão bom. 10 que eu lembro era sugestões. Certo. Né? E eles também mesmo meio que se avaliaram sobre o comportamento da turma. De 1 a 5, como é que você Olha, vai? que Eles mesmos se importante. questionaram se estão muito tagarelas. Autoavaliação, isso é muito importante, né? Muito importante. A gente dá essa noção para eles, né? Conselho de classe, isso, tá, gente? Agora, o conselho escolar, que é outra coisa. Aí tem... É um grupo de 8 pessoas que tem representantes de professores, representantes das pessoas que não são professores na escola, que entra quem? Pessoal da limpeza, alimentação, administrativo e lugar para pais e estudantes. E aí o estudante também pode fazer parte do conselho escolar. Aí as reuniões, elas são bimestrais, acontecem na escola, o diretor, ele é membro nato do conselho escolar, então todo diretor, ele faz parte automaticamente do conselho escolar e esse conselho, ele ajuda, assim como o Grêmio, assim como a APP, a gerenciar a unidade, né? Nas questões pedagógicas, administrativas, financeiras. Que também é diferente da APP, né? Que é diferente da APP. A APP lida com o dinheiro, né, Will? E o conselho escolar, é importante ressaltar que é um órgão de extrema importância dentro de uma unidade escolar, porque ele delibera assuntos importantíssimos, né? Ele é o órgão mais importante dentro da escola. Perfeito, perfeito. Gente, estamos encaminhando para o final, já, por incrível que pareça. Rápido, né? Meu Deus, gente, eu tenho que fazer umas 2 horas. Umas 2 horas. Escola, vou levantar a mão. Mas eu queria dizer assim, ó, como a equipe de vocês, né, é forte, e lá na nossa escola nós temos da ProBC a Camila Oise, que agora ela está no mestrado, Sim. né? Mas beijo, Camila. A Karine, a Karina, a Sara, a Vanessa, né? Sim. Então, assim, olha, a metade de vocês está lá conosco, sim, né? Sim, tem um grupo bem atuante lá. Isso, meninas, muito obrigada. E que assim como o Grêmio, a associação também é importante. Organizações são importantes, né? Para reunir pautas, para defender as pautas dos professores, talvez... a associação represente mais do que outro órgão, sabe? Então, assim, todas as organizações, elas são importantes, assim como o Grêmio Estudantil, por isso que a gente não precisa ser inimigo. A direção não precisa tratar o Grêmio Estudantil como inimigo. Não. E aí também ressalto, assim como quero parabenizar a SEDUC pelo questionário disponibilizado para o Conselho Escolar, porque é muito importante quando a gente escuta também os nossos alunos, né? Exatamente. Eu acabei de sair não estou terminando a faculdade, mas, né, de certa forma, faz só 4 anos, eu acabei de sair da escola. E eu também entendo a importância, e também falamos muito disso na faculdade, do quanto é importante escutar os alunos, principalmente agora com a proibição dos celulares. É o mundo que a gente está vivendo, né? Eles estão 100% inseridos no celular. E como que a gente vai melhorar a nossa escola? Como que a gente vai fazer com que os alunos vejam o sentido de ir para a escola? Como que a gente faça com que eles gostem desse ambiente, né? Como não se sintam obrigados a estar lá, ou algo que eles só precisam cumprir carga horária e eu só preciso acabar isso aqui e me livrar logo, sabe? E também queria falar que o Paulo lembrou, nós também, o nosso trio, o trio Parada Dura aí, junto com também outra companheira que é a Ana Medeiros e o Paulo Ricardo, nós fundamos a UESBIC, que é a União de Estudantes Secundaristas de Balneário Camboriú. Então, assim como a gente tem a UBS, que é a União Brasileira, e também tivemos no mesmo período a UCES, que é a União Catarinense de Estudantes Secundaristas. Então, o Grêmio Estudantil, o Vitor, a Maria, a Raíssa, o Paulo, a Ana, estavam em todos os ambientes que representavam os estudantes. Tem o Instagram de vocês, não tem o Instagram? Eu achei esse dia do Instagram, tem um vídeo do Paulinho no Instagram, bem jovenzinho, bem bonitinho. Tem. Então, assim, só ressaltar a importância das organizações, assim como parabenizar a SEDUC, também quero deixar de tarefa para que realizem informações para os professores da importância do Grêmio Estudantil, da importância dessa parceria de, né, trazer para os gestores que é importante que eles organizem os Grêmios Estudantis nas suas unidades. Eles têm muitas tarefas, mas o Grêmio Estudantil pode desafogá-los um pouco, né, distribuindo, então, essas tarefas. Exatamente. Escuta, né? Uma educação democrática, de fato, ela atinge todas as interfaces, né? Não apenas aqui. Hoje a gente está só conseguindo atingir, né, conselho escolar, APP,
E agora, esse ano que a gente conseguiu acessar a eleição para diretores, né? Mas a gente tem que ampliar essa discussão e trazer e se tornar política pública efetiva, né, a criação de grêmios estudantis escolares na cidade. Esse movimento não é novidade, né? Está na LDB desde 96, né? Nós estamos em 2025. Então, assim, não é algo recente, é algo que é um processo dessa gestão democrática estar efetiva nas unidades, mas todo processo ele dá um resultado, né? Talvez não no tempo que a gente queira que ele dê, mas eu penso que em Balneário Camboriú a rede ela está avançando, né? Bom, demorou com relação à gestão democrática para a escolha de gestores, mas a gente vê um processo de, por exemplo, o questionário para escutar os estudantes, né? Então, é um movimento de escuta que é dos estudantes, né? E que se vê o quanto é importante ouvir para que, a partir daquela escuta, né? Porque como a gente, enquanto associação, escutamos os professores, né? Escutamos muitos professores e especialistas, e o Grêmio escuta os estudantes, enquanto esse diálogo ele sempre pode e deve favorecer a questão da gestão participativa mesmo, né? E eu quero dizer que uma pauta que esteve agora por último, que foi a gestão democrática, na eleição para os diretores, foi a principal pauta do Grêmio Estudantil Geração Consciente. Então, Olha quando só. Nós entramos, nós sabíamos que existia a Lei 4.013 de 2016, que previa a eleição para diretores dos núcleos e dos centros. Então, nós cobramos, né, e até o nosso movimento fez com que o prefeito da época revogasse a lei, mas nós tínhamos todo um movimento que foi grande, sabe? Saiu de um Grêmio Estudantil, do Escola Médici, mas que teve uma proporcionalidade. Nós fomos capa do Diarinho Olha que legal. na época. Então, assim, naquele momento, os diretores nos viam como um certo inimigo, sendo que nós estávamos Sim. reivindicando algo que existia, né? O cumprimento da lei. Sim. Exatamente. Gente, o nosso tempo está acabando. Eu vou passar para vocês darem um tchauzinho para o pessoal, para encerrar. Obrigada pela oportunidade. É um prazer imenso estar com você, Dai, estar com você, Will. Eu desejo que os estudantes consigam se organizar nas suas unidades. A gente, né, pode dar todo o apoio. Imagino que a associação também está aí disponível para isso. E, mais uma vez, muito obrigada. Esse momento é muito importante. Um momento também de escuta, né, de trocar saberes aí. Apesar de ser mais nova, eu acho que a gente... É muito bom também quando a gente escuta os mais novos. Sempre aprendemos. É isso aí. Sempre aprendemos. Eliane. Obrigada. A vida é um aprendizado, né? Eu também gostaria de agradecer a TVBC, através, né, da AproBC, através da Dai, do Will. E foi muito gratificante estar participando aqui. Paulinho, obrigada. Maria Madalena, sempre uma satisfação. Um abraço para a Raíssa e para o Vitor. E também um grande abração para a minha equipe, uma escola que eu amo, que estou lá há 11 anos, para a equipe do presidente Médici. Somos uma grande equipe e estou muito honrada em poder contribuir um pouquinho hoje aqui com vocês. Obrigada. Will. Então, vocês estão vendo aí, né? Que quando uma escola, quando professores se juntam, dão a oportunidade para outros jovens a se movimentarem de forma democrática, a gente recebe bons exemplos, assim como a Maria, como o Paulo e outros citados aqui. Tá bom? Bom, gente, agradecer, muito obrigada. A gente estava tentando fazer essa agenda com a Maria há um tempo já, ela tem uma agenda meio corrida, Brasília, volta a Brasília, aí conseguimos um encaixe hoje. Obrigada mesmo pela presença, obrigada, Elô. Paulinho, depois a gente conversa. Eliane, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, tá? O que você precisar da gente, pode contar conosco sempre, tá? Muito obrigada pela tua contribuição conosco hoje. Muito obrigada também. Gente, muito obrigada. Encerramos aqui mais um podcast Sala de Professores AproBC. Vem com a gente. Compartilha aqui embaixo, se você assistiu até o final, põe Grêmio Estudantil para a gente saber que você nos acompanha e até a próxima. Tchau, tchau.